Diziam que ela nunca seria mãe. Vendida pela própria família como uma mulher estéril, ela acreditava que seu destino era viver rejeitada e sozinha. Mas o que ninguém esperava é que nas montanhas mais isoladas, um homem simples mudaria tudo. E em apenas 3 dias, ele provaria que o impossível pode acontecer quando existe amor de verdade. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir vai tocar o seu coração. A chuva caía fina naquela tarde de março, quando Helena desceu do ônibus na última parada antes da montanha. Seus olhos estavam vazios, 2 poças escuras que já não refletiam mais nada. Ela carregava uma mala velha, roupas surradas e um papel amassado no bolso do casaco. O contrato que a transformara em mercadoria. 28 anos, e sua vida inteira cabia numa mala de papelão. A família a chamava de seca, estéril, inútil. 5 anos de casamento e nenhum filho. O marido a culpava em silêncio, mas foi a sogra quem pronunciou a sentença. Mulher que não dá filho não serve para nada. Helena ouviu essas palavras tantas vezes que elas se grudaram em sua pele como cicatrizes invisíveis. Tentou resistir, tentou provar que valia mais do que um ventre vazio, mas a solidão é uma prisão que se constrói de dentro para fora, e ela já não tinha forças para lutar. Quando o divórcio chegou, veio acompanhado de uma proposta. Um homem das montanhas precisava de alguém para cuidar da casa. Não queria amor, não queria filhos, apenas alguém que cozinhasse, limpasse, existisse em silêncio. A família de Helena viu ali uma solução. Ela viu uma condenação, mas aceitou. Porque quando você perde a si mesma, qualquer lugar parece melhor do que o vazio que você carrega dentro. A estrada subia íngreme entre pinheiros centenários. O frio cortava a pele e o vento trazia cheiro de terra molhada e fumaça de lenha. Helena seguiu a trilha indicada por um homem na vila, os pés afundando na lama, o coração pesado como pedra. A cada passo, sentia que se afastava do mundo. E talvez fosse exatamente isso que ela queria: desaparecer, sumir entre as árvores, virar névoa. A casa surgiu depois de quase 1 hora de caminhada. Era pequena, feita de madeira escura e pedra, com uma chaminé de onde saía fumaça branca. Ao redor, apenas montanhas, silêncio e céu cinzento. Helena parou diante da porta, respirou fundo e bateu 3 vezes. Ninguém respondeu. Ela esperou. Bateu de novo. O vento uivava entre as árvores e ela começou a tremer. Não de frio, mas de um medo antigo, profundo, de que mesmo ali, naquele fim de mundo, ela não fosse bem-vinda. Estava prestes a desistir quando a porta se abriu. E então ela o viu. Alto, largo, mãos enormes e calejadas, cabelos pretos e longos amarrados na nuca, barba densa, olhos de um castanho quase dourado, que pareciam ler a alma de quem olhasse. Ele não disse nada, apenas a observou como quem avalia se algo está quebrado ou pode ser consertado. Helena baixou os olhos. Eu sou Helena. Mandaram eu vir. Ele assentiu. Deu um passo para o lado. Entra. A voz era grave, mas não agressiva, apenas cansada, como se ele também carregasse um peso invisível nas costas. Dentro, a casa cheirava a café e lenha queimada. Era simples, mas limpa. Uma mesa de madeira, cadeiras toscas, uma lareira acesa, panelas de ferro penduradas na parede, nenhuma fotografia, nenhum vestígio de vida além da sobrevivência. Teu quarto é ali, ele disse, apontando para uma porta do lado esquerdo. Eu durmo no andar de cima, não precisa subir lá. Comida tá na despensa. Lenha tá no galpão. Se precisar de alguma coisa, me chama. Helena assentiu. Ele a encarou por mais um instante, como se quisesse dizer algo, mas desistiu. Pegou um casaco de couro pendurado na cadeira e saiu pela porta dos fundos, deixando apenas o som da lenha estalando na lareira. Ela ficou ali,
parada no meio da sala, sentindo o peso da solidão descer sobre seus ombros como uma manta molhada. Aquele era seu novo mundo. 4 paredes, silêncio, um homem que mal olhava para ela. E por algum motivo isso doía mais do que imaginava. Nos primeiros dias, eles quase não se falaram. Ele saía cedo, voltava ao entardecer com lenha ou caça. Ela cozinhava, lavava, varria, vivia como um fantasma. À noite, deitada na cama estreita do quartinho sem janelas, Helena chorava em silêncio, não pela vida que perdeu, mas pela vida que nunca teve. Sentia-se como uma planta arrancada da terra, sem raiz, sem lugar, apenas existindo. Mas no terceiro dia, algo mudou. Helena estava no quintal lavando roupas na bacia de metal quando ouviu um gemido baixo vindo do galpão. Largou o pano molhado e correu até lá, o coração acelerado. Empurrou a porta e viu o homem caído no chão, segurando o braço esquerdo. Havia sangue, muito sangue. O que aconteceu? Ela perguntou, ajoelhando-se ao lado dele. Machadada, escorregou, ele disse, a voz tensa de dor. Helena não pensou. Rasgou a própria blusa e improvisou um torniquete. As mãos tremiam, mas ela não parou. Lavou o ferimento com água limpa, pressionou o tecido contra a pele aberta, segurou firme enquanto ele cerrava os dentes. Você precisa de um médico. Não tem médico aqui. Então eu vou costurar. Ele a encarou. Surpreso. Helena não esperou resposta. Foi até a casa, pegou agulha e linha, álcool e voltou com o rosto determinado. Ela já havia costurado o próprio corpo tantas vezes, não com linha, mas com força de vontade. Sabia o que era fechar feridas. Ele não reclamou enquanto ela costurava. Apenas apertou os olhos e respirou fundo, cada ponto atravessando a carne com um pequeno estalo. Quando terminou, Helena enfaixou o braço com cuidado, as mãos agora firmes, quase maternais. Obrigado, ele disse, a voz rouca. Ela apenas assentiu, mas algo havia se rompido naquele instante. Uma barreira invisível. Pela primeira vez, ela sentiu que existia, que importava. Naquela noite, ele jantou dentro de casa. Sentou-se à mesa, comeu em silêncio, mas não saiu logo depois. Ficou ali, olhando o fogo na lareira, as mãos enormes descansando sobre a madeira gasta. Como é teu nome? Helena perguntou, quebrando o silêncio. Ele demorou a responder, como se tivesse esquecido que tinha um nome. Lucas. Lucas, ela repetiu, sentindo o peso daquele nome na língua. Ele a olhou de lado. Por que aceitou vir para cá? Helena hesitou. Podia mentir, podia inventar uma história bonita, mas estava cansada de fingir. Porque não tinha mais para onde ir. Lucas assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu também. E naquelas 3 palavras, um abismo se abriu entre eles. Mas era o tipo de abismo que, em vez de separar, aproximava. Porque, às vezes, a dor compartilhada é a única ponte possível. Os dias seguintes foram diferentes. Lucas começou a falar mais. Pequenas coisas. Comentários sobre o tempo, sobre a lenha, sobre os animais da floresta. Helena respondia, também em doses pequenas, como quem testa o terreno antes de pisar. Eles se moviam ao redor um do outro com cuidado. 2 feridos aprendendo a conviver sem machucar. Uma manhã, Lucas acordou cedo e preparou café. Quando Helena saiu do quarto, encontrou a mesa e bosta. Pão quente, geleia de frutas vermelhas, manteiga caseira. Ele estava sentado esperando. Sentas, ele disse. Ela sentou. Comeram juntos em silêncio, mas era um silêncio diferente, quase confortável. Você faz geleia? Ela perguntou. Minha mãe me ensinou. Onde ela está? Morreu. Faz 10 anos. Helena baixou os olhos. Sinto muito. Lucas deu de ombros. A vida é assim. A gente perde, a gente segue. Mas Helena viu a tristeza nos olhos dele e reconheceu, porque era a mesma tristeza que ela carregava. Naquela tarde, ele a convidou para caminhar pela floresta. Helena hesitou, mas aceitou.
Subiram por trilhas estreitas, entre árvores gigantes e pedras cobertas de musgo. O ar era frio e úmido, mas havia algo de sagrado naquele lugar, como se a montanha guardasse segredos antigos. Lucas parou diante de uma clareira. No centro havia uma fonte de água cristalina brotando das pedras. Aqui é onde eu venho quando preciso pensar, ele disse. Helena se aproximou da água, ajoelhou-se, molhou as mãos. Era gelada, mas pura, tão pura que doía. É linda, ela sussurrou. Lucas a observou e, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas verdadeiro. Você também. Helena sentiu o rosto esquentar, não por vergonha, mas por algo que há muito tempo não sentia. Algo que parecia impossível. Esperança. Eles voltaram para casa ao entardecer, andando lado a lado. E quando suas mãos se tocaram, foi por acaso, mas nenhum dos dois afastou. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Deitada no escuro, sentia o coração batendo rápido, as mãos formigando com a lembrança daquele toque. Estava com medo. Medo de sentir, medo de acreditar. Porque acreditar dói quando você já foi destruída tantas vezes, mas o coração não obedece à razão, e o dela já não era mais de pedra. Na manhã seguinte, Lucas bateu na porta do quarto dela. Helena abriu, ainda de camisola, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ele a olhou e algo mudou no ar. Uma tensão, uma eletricidade. Preciso te mostrar uma coisa, ele disse. A voz baixa. Ela o seguiu até o galpão. Lá dentro, sobre uma bancada de madeira, havia uma caixa. Lucas a abriu com cuidado, revelando ferramentas de marcenaria antigas, bem cuidadas, reluzentes. Meu pai me ensinou, ele disse. Eu faço móveis, vendo na vila. Helena tocou uma das ferramentas, sentindo o peso do metal frio. É lindo. Queria fazer algo para você. Ela o encarou, surpresa. Por quê? Lucas hesitou. Passou a mão pelo cabelo, os ombros tensos. Porque você cuida de mim, e ninguém nunca fez isso. Helena sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Eu também nunca fui cuidada. Eles ficaram ali, parados um diante do outro, e o mundo inteiro parecia caber naquele pequeno espaço entre seus corpos. Lucas levantou a mão devagar e tocou o rosto dela. Um toque leve, quase reverente. Você não é estéril, ele disse a voz firme. Você é inteira, e quem não viu isso é porque era cego. As lágrimas desceram, quentes e libertas. Helena não tentou escondê-las, porque pela primeira vez na vida ela estava sendo vista. Não como um erro, não como uma falha, mas como uma mulher, completa, verdadeira. Lucas a puxou para perto e ela se deixou abraçar. Afundou o rosto no peito dele, sentindo o cheiro de madeira e terra, o coração batendo forte contra o ouvido. E chorou. Chorou tudo que não chorou nos últimos anos. Chorou a dor, a rejeição, a solidão e também a alegria impossível de ser amada. Quando finalmente se separaram, ele limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Fica comigo, ele sussurrou, de verdade. E Helena, pela primeira vez, disse sim, sem medo. Naquela noite, eles jantaram juntos como sempre, mas tudo era diferente. Os olhares demoravam mais. As mãos se encontravam ao passar o pão, a água, o sal. Havia uma música silenciosa no ar, uma dança invisível que só eles ouviam. Quando a noite caiu por completo e o fogo na lareira se reduziu a brasas, Lucas se levantou e estendeu a mão. Vem! Helena pegou sua mão e o seguiu até o andar de cima, pela primeira vez. O quarto dele era simples. Uma cama grande de madeira escura. Uma janela que dava para a montanha. Nada mais. Ele a puxou para perto devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas Helena não recuou. Ergueu o rosto e o beijou. Um beijo suave, hesitante, que logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Era como se ambos estivessem sedentos e finalmente tivessem encontrado água. As roupas caíram devagar, entre respirações curtas e toques exploratórios.
Lucas a deitou na cama com cuidado, como quem segura algo precioso demais para quebrar. E então, ali, no silêncio da montanha, eles se entregaram um ao outro. Não com pressa, mas com verdade. Helena sentiu a pele dele, quente e áspera. Sentiu as mãos grandes percorrendo seu corpo com reverência. Sentiu, pela primeira vez, que não precisava provar nada, que podia apenas ser, e isso era suficiente. Quando terminou, ela chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de libertação. Lucas a abraçou, deitou a cabeça ao lado da dela e sussurrou contra seu cabelo: "Você é minha agora, e eu sou teu." E Helena acreditou. Os 3 dias seguintes foram como um sonho. Eles viveram suspensos do tempo, esquecidos do mundo. Acordavam juntos, preparavam o café juntos, caminhavam pela floresta de mãos dadas. Lucas a ensinava os nomes das árvores, das plantas, dos pássaros. Helena contava histórias da infância, das poucas coisas boas que guardava na memória. À noite, se deitavam juntos e conversavam até o sono chegar. E quando o desejo surgia, eles se entregavam de novo, cada vez mais íntimos, mais conectados. Era como se estivessem construindo algo novo, uma vida, uma promessa. No 3º dia, enquanto Helena preparava o almoço, sentiu uma tontura súbita. Agarrou-se à mesa, respirando fundo. Lucas correu até ela, preocupado. "Tá tudo bem?" "Acho que sim, só uma tontura." Mas era mais do que isso. Helena sentia algo diferente, uma mudança, pequena, mas real, como se seu corpo soubesse de algo que sua mente ainda não compreendia. Ela se olhou no pequeno espelho da cozinha e viu uma mulher diferente. Os olhos brilhavam, a pele tinha cor, havia vida ali, vida. A palavra ecoou dentro dela como um sino. Naquela noite, deitados em cama, Lucas a abraçou por trás, a mão grande descansando sobre a barriga dela. "E se acontecer?" ele perguntou baixinho. "Se acontecer o quê?" "Um filho." Helena ficou em silêncio. O medo antigo tentou subir, mas ela o empurrou de volta. "Não sei se posso." "Eu sei que pode," Lucas disse firme. "E se vier, a gente cria. Se não vier, a gente se tem. De qualquer jeito, eu te amo. Eu te amo." As palavras perfuraram Helena como flechas de luz. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Ninguém. Ela se virou nos braços dele, os olhos brilhando de lágrimas. "Eu também te amo." E selaram aquilo com um beijo que era promessa, voto, eternidade. Mas o mundo não permite que a felicidade exista sem ser testada. Na manhã seguinte, uma batida forte na porta os acordou. Lucas desceu correndo, Helena atrás. Quando abriu a porta, encontrou um homem de terno cinza, rosto duro, olhos frios. "Lucas Henrique da Silva." "Sou eu." O homem entregou um envelope. "Intimação. Sua terra está em disputa. Tem 30 dias para provar que é o dono ou vai ter que sair." Lucas ficou pálido. "Isso não é possível. A terra é minha. Meu pai deixou para mim. Então apresenta os documentos. Se não tiver, perde." O homem virou as costas e foi embora, deixando o envelope na mão de Lucas. Helena viu o medo nos olhos dele e sentiu o chão desabar sob seus pés. "Lucas!" Ele entrou, fechou a porta, rasgou o envelope. Leu o papel, as mãos tremendo. "Meu tio." Ele disse, a voz embargada. "Ele quer a terra. Diz que meu pai nunca registrou a posse no meu nome, que eu não tenho direito. Mas tem documentos, né?" Lucas apertou os olhos. "Meu pai queimou muita coisa quando minha mãe morreu. Ele enlouqueceu de dor. Eu não sei se sobrou alguma coisa." Helena sentiu o peito apertar. Não, não agora. Não quando finalmente tinham encontrado a paz. Lucas passou os dias seguintes revirando a casa. Procurou em gavetas, caixas, armários. Encontrou fotografias velhas, cartas, objetos sem valor, mas nenhum documento que provasse a posse da terra. A cada dia que passava, ele ficava mais silencioso, mais distante. A luz nos olhos se apagava. Helena tentava consolá-lo, mas ele se afastava. Não com raiva, mas com vergonha. "Eu não tenho nada para te oferecer."
ele disse uma noite, a voz quebrada. Nem mesmo um lugar para viver. Eu não me importo. A gente vai para outro lugar. Eu nasci aqui, Helena. Cresci aqui. Minha mãe está enterrada naquela colina. Como eu vou embora? Ela não tinha resposta. Apenas segurou a mão dele e chorou junto. Mas o destino, às vezes, se move de formas misteriosas. No 28º dia, Helena estava limpando o quarto de cima quando encontrou, atrás de uma tábua solta no assoalho, uma caixa de metal enferrujada. Gritou por Lucas, que subiu correndo. Juntos, abriram a caixa. Dentro, envoltos em plástico, estavam os documentos. A escritura da terra. O testamento. Tudo. Registrado, tudo certo. O pai de Lucas não havia destruído nada, apenas escondido, talvez por medo, talvez por precaução. Lucas segurou os papéis com as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Ela me salvou, ele disse olhando para Helena. Você me salvou. Helena sorriu, mas seu coração estava acelerado, não pela terra, mas por outra coisa. Algo que sentia crescendo dentro dela, algo impossível, algo real. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. Ele a encarou, preocupado. O que foi? Ela respirou fundo. Eu acho que estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Como você sabe? Eu sinto. Sinto aqui dentro. Sinto que tem vida. Ele largou os papéis no chão, se aproximou dela, segurou seu rosto com as mãos enormes. Tem certeza? Não, mas sinto. Lucas caiu de joelhos na frente dela, encostou a testa na barriga de Helena e chorou. Chorou como um menino. Chorou de alívio, de medo, de alegria impossível. Eu vou cuidar de você, ele prometeu. Dos dois, eu juro. Helena afundou as mãos nos cabelos dele e chorou junto, porque finalmente, depois de tanto tempo, ela não estava mais seca, estava florescendo. Eles desceram até a vila no dia seguinte, levando os documentos. Apresentaram ao advogado, que confirmou que tudo estava em ordem. O tio de Lucas não tinha direito algum. A terra era dele, e sempre seria. Mas mais importante do que isso, Helena foi ao médico. E 3 semanas depois, quando voltaram à montanha com o exame na mão, a verdade estava lá, impressa em letras pequenas mas contundentes. 6 semanas de gestação. Helena não era estéril. Nunca foi. O problema nunca foi dela. Lucas a ergueu nos braços, girou com ela na sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sabia que você podia. E Helena finalmente permitiu-se acreditar. Acreditar que não era falha, que não era erro, que era apenas humana e que isso era mais do que suficiente. Os meses que se seguiram foram de construção. Lucas reformou a casa, preparou um quarto para o bebê. Helena costurava roupinhas minúsculas, cantava para a barriga, conversava com a vida que crescia dentro dela. Eles plantaram uma horta, construíram um cercado para galinhas, adotaram um cachorro vira-lata que apareceu na porta uma manhã e decidiu ficar. A montanha, que antes parecia um exílio, virou um lar. E quando a primavera chegou, trazendo flores e cantos de pássaros, Helena entrou em trabalho de parto. Lucas a levou até a vila, onde a parteira os esperava. Foram horas longas, dolorosas, assustadoras. Mas quando o choro do bebê finalmente ecoou pela sala, tudo fez sentido. Era uma menina, pequena, vermelha, perfeita. Lucas a segurou com as mãos trêmulas, os olhos transbordando. Ela é linda. Ela é milagre. Helena, exausta, mas radiante, sorriu. Como vamos chamar? Lucas olhou para ela e, sem hesitar, disse esperança, porque era isso que ela representava, a prova de que o impossível pode acontecer, de que a vida encontra um caminho, de que o amor, o verdadeiro, transforma tudo. Eles voltaram para a montanha com a filha nos braços e a casa que antes era vazia agora estava cheia, cheia de risadas, de choro de bebê, de vozes, de vida.
Numa tarde de verão, enquanto Helena embalava esperança no colo, Lucas se sentou ao lado dela na varanda. Olharam juntos para o horizonte, para as montanhas que os protegiam, para o céu infinito acima. Você se arrepende? Ele perguntou baixinho. Helena o olhou surpresa. De quê? De ter vindo, de ter ficado, de ter acreditado. Ela sorriu, um sorriso cheio de paz, de certeza. Nunca. Essa é a minha vida. Você é a minha vida. E eu seria incapaz de me arrepender do amor. Lucas a beijou devagar, com ternura. E ali, naquele pedaço esquecido do mundo, 2 corações quebrados se tornaram um, inteiro. Forte, eterno, porque no fim, não importa quanto tempo leva, não importa quantas vezes você caia. O que importa é que quando o amor verdadeiro aparece, ele te levanta e te ensina que você sempre foi capaz de voar. Helena havia sido chamada de estéril, de vazia, de inútil, mas estava ali, viva, amada mãe, não por milagre, mas por verdade, porque o corpo responde ao coração, e o coração dela finalmente tinha encontrado seu lugar, e nas montanhas, onde o vento canta e o tempo não, engorre, uma família nascida da dor aprendeu a viver na luz, aprendeu que o impossível é só uma palavra, e que o amor, o de verdade, cura todas as feridas. E essa é a prova de que nunca é tarde, nunca é impossível, e que você, onde quer que esteja, merece um amor que te enxergue, que te abrace, que te faça florescer, porque assim como Helena, você também é milagre, e o seu tempo vai chegar.